Neste episódio, seres aquáticos. Se fôssemos seres aquáticos, a primeira coisa que eu acho que precisamos de definir, ou que não tendo que definir foi o que eu questionei, é se seríamos mamíferos ou peixes. Porque se fôssemos peixes, seríamos como os tubarões e teríamos guelras. O nosso sistema respiratório seria com as guelras e depois toda a funcionalidade em que a água tem que passar para nós tirarmos o oxigênio da água. Se fôssemos mamíferos, nós respiraríamos ar na mesma, teríamos um sistema respiratório idêntico, com pulmões, e isso implicaria que nós teríamos que ir à superfície ou que teríamos de ter que arranjar de uma forma de guardar a água e conseguir, como fazemos na verdade quando fazemos o ar, quando fazemos mergulho, para conseguirmos respirar em profundidades maiores. E depois também a questão isto implicaria a forma como nós seríamos biologicamente, na fisionomia, na morfologia e até, de certo, a aerodinâmica do nosso corpo para nós nos movimentarmos dentro d'água. Sim, como disseste, nós tínhamos que aqui definir se somos peixes ou não, porque nós não somos peixes neste momento, não é? Somos mamíferos, mas nós viemos da água e possivelmente antes tínhamos guelras e que depois se desenvolveram para estes sistemas pulmonares. Há quem diga que os golfinhos saíram da água e voltaram a entrar, e daí o facto de respirarem ar atmosférico também. Portanto, nós, não sendo peixes, se calhar seríamos um bocadinho como aos golfinhos se tivéssemos saído da água, mas se não, ainda teríamos as guelras e possivelmente ainda teríamos as guelras e seríamos algo semelhante a um peixe. Existem também peixes que desenvolveram a capacidade de respirar ar atmosférico, mas não creio que isso aconteceria tendo em conta os espaços onde viveríamos, porque esses peixes vivem nos arrozais e assim, onde a água é pouco densa em oxigênio. Não sendo nós peixes, não teríamos escamas, possivelmente também não teríamos pelo, como os golfinhos. Os golfinhos nascem com pelo, como os mamíferos, mas vão perdendo por estarem na água. O que eu coloco aqui como questão é se nós usaríamos também roupas. Se fosse, imaginando tendo nós um aspecto semelhante ao que temos hoje, mas que vivemos debaixo de água, que somos seres aquáticos, com duas pernas, se calhar um bocadinho diferentes, mas com duas pernas, se calhar com barbatanas nos pés e as mãos também. Tendo nós desenvolvido para mamíferos e tendo nós desenvolvido um corpo semelhante ao que temos hoje, se usaríamos, por exemplo, roupas, tendo em conta... Se nós tivéssemos um desenvolvimento semelhante, mas subaquático, mas se tivéssemos progredido mais ou menos da mesma forma... Se a sociedade se tivesse desenvolvido, é um bocadinho aí. Sim, é uma boa questão, porque agora não tanto, dependendo da região do globo em que vivemos, mas as roupas apareceram inicialmente com o propósito de aquecimento, de dar algum calor ao corpo. E os animais mamíferos que vivem dentro d'água, tendencialmente, têm reservas de gordura que permitem o corpo manter-se quente na água, ou então, no caso dos tubarões que não são mamíferos, estão muito dependentes daquela que é a temperatura do ambiente, portanto, por isso é que eles só conseguem viver em determinadas zonas. Ou não sendo esse o caso, eu acho que ou nós teríamos, se calhar, na mesma estrutura física, mais gordura para conseguirmos manter a nossa temperatura, ou então nós teríamos de facto caminhado no mesmo sentido em que nós procurávamos ter roupa que não seria como a que nós temos, mas que existiria de alguma maneira, eu acho. Pronto, ou teríamos roupas ou seríamos mais gordos, não é? E aquela piada que um amigo meu faz, que é, às vezes estamos na praia e ele diz, olha, deu uma baleia à costa. Pronto, faria um bocadinho mais sentido nesse aspecto. Mas aqui as roupas, eu queria começar pelas roupas, queria usá-las para também percebermos se a sociedade se teria desenvolvido da mesma forma. Ou seja, quando eu digo também se usaríamos roupas, era se
todo o processo até termos usado roupas, ou todo o processo até usarmos agora estas roupas, se aconteceria da mesma forma, se teríamos casas subaquáticas, se teríamos construção de grandes edifícios. Sim, uma das coisas que eu pensei nisso é exatamente essa, de como é que nós teríamos ocupado o espaço. Porque em terra nós vivemos mais bidimensionalmente, porque temos a gravidade e essa questão, e se nós vivêssemos dentro da água nós conseguiríamos mover-nos para cima e para baixo. Portanto, nós teríamos uma ocupação, eu acho, mais tridimensional e conseguiríamos fazer cidades mais na vertical, mais ainda do que hoje em dia já se faz, mas teríamos também a imensidão que é o fundo oceânico, sim, que ainda não está ao nosso alcance e que nós teríamos, se calhar, aí habitado muito mais, não sei, desde as zonas mais à superfície às zonas mais profundas. Sim, mas também temos que ver que a pressão é sempre uma limitação e o fundo oceânico não está acessível também a todos os animais. Sim, é verdade. Só mesmo dos poucos animais que atingem profundidades que nós ainda não chegamos, a baleia azul, por exemplo, atinge profundidades que nós desconhecemos e não sabemos o que está naquela zona. Mas isso poderia ser um entrave também, ou se calhar... Ou teríamos ter uma adaptação. Pois. Teríamos nos desenvolvido também, ou mesmo tecnologicamente, de forma a podermos pesquisar. Tal como já fazemos agora um pouco para tentar chegar lá, mas estando já mais perto, talvez... Isso era uma das questões que eu queria colocar, que é... não no fundo aquático, que certamente nós procuraríamos lá chegar, mas também penso que talvez também teríamos tentado conquistar a Terra. Da mesma forma que nós queremos conquistar o mar, agora, conhecer os fundos, nós teríamos procurado tecnologias para nos permitir ir ao topo do monte, tal como também procurámos ir à Lua, de certa maneira. Sim, eu não sei se esse desenvolvimento teria acontecido por uma razão, porque nós até já falámos aqui em episódios anteriores, no fogo e na roda, e são coisas que não funcionariam tão bem debaixo d'água. Claro que invenções basilares agora para o desenvolvimento da nossa tecnologia e desenvolvimento da nossa sociedade, porque obviamente faz sempre sentido a construção, porque inicia-se com a proteção não só dos elementos naturais, mas dos predadores e tudo mais. Portanto, debaixo d'água teríamos também predadores, teríamos também outro tipo de fenómenos naturais a acontecer. Portanto, faria sempre sentido nós querermos algo assim. E, aliás, há peixes que fazem... Sim, mesmo por organização e... Exatamente, e as suas construções... de forma... Mesmo rudimentares. Sim, mas de forma a protegerem-se e tudo mais. Será que nós teríamos conseguido desenvolver e manter este elevado nível de inteligência se nunca tivéssemos saído da água e não tendo fogo para cozinhar, não tendo muita coisa depois que adveio disso? Sim, eu acho que seria certamente diferente. Não sei, mas também há fontes de calor subaquáticas, os vulcões de enxofre, coisas assim, que poderiam servir como uma fonte energética, ou mesmo, lá está, pronto, dependendo depois de qual é que seria a nossa fisionomia e por onde é que tivéssemos evoluído para habitar, se fosse mais profundo, se fosse mais nas profundezas ou se fosse mais à superfície, porque mesmo à superfície, se nós não conseguíssemos estar fora da água, vivêssemos dentro da água, mas conseguíssemos tirar uso da energia solar que está nos primeiros metros da água à superfície, talvez e se tivéssemos também campos de captação energética como temos agora, por exemplo no Alentejo, ali ao longo do Oceano Atlântico, ou algo do género. Acho que, pensando como temos pensado nos outros exercícios, nos outros episódios, nós teríamos arranjado forma. Agora, o fogo realmente é muito limitativo, e mesmo no transporte, a roda, que é possível porque nós vivemos com a gravidade e bidimensionalmente ali, não sei, a roda de facto não teria utilidade, eu acho, ou mesmo. Sim, teria sempre muito reduzida a ter, seria algo... As deslocações teriam que ser mesmo repensadas, eu acho. Não sei, não consigo bem... Poderiam ser muito baseadas no volume também, no princípio de Arquimedes. Os peixes se usam em sistema de forma a poderem aumentar e diminuir o seu volume, para poderem subir e descer da água. Okay.
Portanto, possivelmente poderíamos usar isso Conseguiríamos manipular direcionando esse movimento para o sentido. Sim, até que utilizar desejamos. as correntes também, como nós tentamos fazer, ou fazíamos antes na navegação, antes temos agora os barcos antes de ter essa vida a vapor e agora com o combustível. Mas Mas os sistemas de orientação também faziam muito sentido, porque, por exemplo, as tartarugas usam muitas correntes, pois é, mas têm nelas próprias incutido um sistema de orientação baseado no magnetismo, que lhes permite andar em todas as paradas e na mesma altura do ano irem todos dar à mesma praia para se poderem reproduzir. Sim. E deixar os ovos. Portanto, teríamos que também inventar sistemas de orientação. E se calhar, estando mais próximos destas criaturas, nós teríamos sido inspirados de outras maneiras. Porque muitas das coisas que nós também criamos são inspiradas em coisas que vemos na natureza e talvez aí tivéssemos sido mais conduzidos para encontrar, neste caso, sistemas de orientação que funcionassem debaixo d'água, digo eu. E além disso, isto é também partindo do princípio que nós somos seres aquáticos e marinhos. Porque uma das coisas que eu pensei é que se nós fôssemos seres aquáticos fluviais, de água doce, a nossa existência seria também muito mais limitada. Pronto. E muito mais escura também. Que a água doce tem tendência a ser mais escura em algum ponto dos leitos dos rios. E falando de lagos que são águas paradas, ou nos rios, seria muito mais dificultado. Pensando também no... Quer dizer, estou a pensar se calhar em riachos, mas há rios bastante... Seria possível talvez viver no Rio Tejo ou no estuário, mas já é água salobra. Salobra e suja também. Porque nós habitamos à superfície. Mas seria sempre uma questão porque haveria, tal como aqui, nós habitamos em terra, temos o mar ainda por descobrir, aqui teríamos sempre outra possibilidade, eu acho. Pelo sítio onde nos encontramos, seríamos sempre limitados em área e nós procuríamos sempre chegar a outro local. E depois, tal como houve com os continentes, nos oceanos nós encontraríamos populações noutros sítios, partiríamos à descoberta, ou se vivêssemos num grande rio, talvez partiríssemos à descoberta pelo mar de outros rios onde pudessem haver outras habitações. Sim, exatamente. Mas aí o próprio desenvolvimento da tecnologia seria importante, porque são poucos os animais que conseguem viver em água doce e salgada, ou muito doce e muito salgada. Conseguem fugir da sua limitação biológica. Sim, ambiental. exatamente, de viver nesse... E eu estava a falar da questão da cor da água também, porque ia colocar aqui a questão de se víamos ou não víamos a água, mas não víamos a água da mesma forma que não vemos o ar, mas veríamos sempre as partículas que estão na água, se forem visíveis a olho nu, pronto. Já mergulhaste com óculos no mar e consegues ver bem, nunca consegues ver muito longe, tão longe quanto vês acima da água. Portanto, se calhar aí nós estivéssemos menos dependentes da visão. Sim, e possivelmente da luz também, porque vivendo alguns metros abaixo da superfície de qualquer água, mas principalmente do mar, sim, a luz seria sempre um recurso muito escasso. Os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra. Contêm mais de 90% da vida selvagem do planeta. E nós ainda só exploramos 5% do que isto representa.